Boa noite, princesas do Senhor. Paz do Senhor para vocês. Vou dizer uma coisa aqui, é a primeira vez que eu falo para as mulheres, então eu estou um pouco preocupado que vai sair, falar só para mulheres, e eu nunca tinha falado ainda. Vamos ver o que vai dar. Vocês vão me ajudando, hein? Vai dar certo, tá bom? Nós temos que tirar alguns mitos. Primeiro, que homem não entende de mulher. Homem que não entende de mulher é um ser atrasado. Um homem inteligente precisa entender de mulher. As melhores poesias feitas para mulheres são feitas por homens. Quem mais ama uma mulher do que um homem? Não é? Uma mulher pode escrever sobre mulher, mas ninguém melhor do que um homem para escrever sobre uma mulher. Então hoje um admirador das mulheres vai estar falando com vocês. Eu tenho duas mulheres que eu aprendi a admirar há algumas décadas, né? Uma é minha mãe, dona Dilenes. Pensa numa mulher top, numa guerreira do Senhor, num exemplo de Deus. Agora eu tenho a minha esposa, que estou casado com ela já faz 28 anos. Vamos ficar de pé, vamos abrir a palavra do Senhor. Livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Exatamente, está projetado aí. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: olha, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos de Jesus tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Que Deus abençoe essa palavra, que ela fale no seu coração esta noite fortemente, em nome de Jesus. Pode sentar. Nós estamos achando assim que os homens estão ficando para trás, não é isso? As mulheres estão avançando. Parece que é só essa ideia de que os homens estão ficando para trás e que as mulheres estão avançando, já é um conceito que nós precisamos mudar. Porque um homem nunca pode ficar para trás de uma mulher nunca pode ficar para trás de um homem. Os dois não foram feitos para andar em posições diferentes. O mundo promove essa ideia de um relacionamento vertical, onde um dos dois precisa estar uma à frente do outro. Há uma frase famosa que diz assim: por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Ou seja, esse homem tem que estar na frente dessa mulher. Então, essa concepção já é uma concepção equivocada que o mundo está colocando na nossa cabeça. A mulher não foi feita para ficar atrás do homem. A mulher não foi feita para ficar à frente do homem. A mulher não foi feita para disputar com o homem. O homem não foi feito para disputar com a mulher. Nós somos feitos para andar lado a lado. No livro de Gênesis, quando fala da criação da mulher através do homem, Deus não tirou uma peça das costas do homem, não tirou uma peça da frente do homem, Ele tirou uma peça do lado do homem, tirou uma peça da costela, para que a mulher nunca ande atrás de um homem, subjugada por um homem. Ela tem que andar do lado desse homem. Não sei se vocês todas aqui lembram da história de Abigail, mulher de Nabal, e ela consegue evitar uma tragédia. E era essa palavra que eu ia trazer para vocês. Abigail, uma mulher perfeita, ou quase perfeita, uma mulher muito top, e que vocês mereciam ser iguais a Abigail e tal. Mas quando foi ontem, veio essa palavra: não é Abigail, você não vai falar de uma outra vez, sabe Deus quando? Você vai falar sobre a mulher samaritana. Mas não necessariamente o fato de ela ser samaritana e toda a história que envolve aquilo. Eu quero
focar hoje no poço. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque o poço vai falar muito com vocês essa noite. Essa história que aconteceu e que Jesus encontra com essa mulher, e não vai dar tempo de eu entrar nos detalhes, embora vocês todas aqui são mulheres de Deus, conhecem bem essa história, a história conhecida, a mulher do poço de Jacó, vocês sabem disso. Ela morava em Samaria, e havia uma disputa, havia uma rixa entre o pessoal que morava em Samaria e o pessoal que morava em Jerusalém. Os judeus não suportavam os samaritanos, porque os samaritanos eram considerados impuros, eles eram um povo misturado. E para o judeu, todo mundo que é misturado, ou que não é judeu, misturado de uma raça com outra, eles chamam de gentio. Então uma raça pura são os judeus, e quem não é judeu é gentio. E o Deus de Israel veio para os judeus, e qualquer gentio que quiser se relacionar com Deus tem que se transformar num judeu, tem que participar do judaísmo, e é o que eles chamam de proselitismo, sair da visão gentílica e ir para a visão do judaísmo. Primeira coisa que fica muito importante saber, dá uma impressão, não sei se vocês já pensaram nisso, que a Bíblia é machista, que Deus é machista, que Deus privilegia homens ao invés de privilegiar mulheres, ou privilegia homens e deixem as mulheres em segundo plano. Quem diz isso não conhece Deus, não faz ideia de quem Deus seja, não conhece a Bíblia, ou conhece a Bíblia e quer literalmente difamar a palavra do Senhor. Porque basta você dar uma lida na Bíblia, você vai descobrir que Deus tem profundo amor e respeito pelas mulheres, e que elas são fundamentais no processo da história humana. Elas não são importantes, vocês não são só importantes, vocês são fundamentais. E eu não estou aqui para poder fazer elogio para ganhar a simpatia de vocês. Está elogiando a gente para a gente ficar alegre com ele. Não, vocês são fundamentais porque Deus diz que vocês são fundamentais. Então vamos voltar aqui, nós temos essa mulher na beira do poço, mas eu queria dizer que antes dela, 3 outras mulheres estavam à beira do poço também. Ela não foi a única, mostrando mais uma vez que Deus, além de não ser machista, de maneira alguma, Deus se importa com a humanidade toda junta. Para Deus não há distinção de importância, há distinção de funções, mas não de importância. João 3,16 vai dizer o quê? Porque Deus amou quem? O homem, e amou um pouquinho as mulheres. Não, aí as feministas vão trocar e vão dizer assim, porque Deus amou as mulheres e amou um pouquinho os homens também. Não, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo. Esse mundo é formado por quem? Por homens e mulheres. Ele não bota a porcentagem. Não, Deus amou o mundo, e para ele não tem. Então essa conversa de preconceito racial não pode ser discutida na igreja, porque a igreja é o único lugar do mundo que o preconceito racial ou qualquer outro tipo de preconceito não pode ser discutido, porque não há preconceito na Bíblia. Isso. Deus não tem gênero sexual. Deus não é homem e Deus não é mulher. Ele é um espírito, não tem masculino e feminino. Ele é um espírito. E nele em si mora a completude, mora o todo. Ele vai criar o homem e a mulher, e eles vão ser meio completos. Deus pega no homem uma parte da completude de Deus e põe no homem. E ele pega uma parte da completude da sua grandeza
e coloca na mulher. Nem tudo ele coloca no homem, nem tudo ele coloca na mulher. Se o mundo fosse feito apenas de homens, a história já tinha acabado. Se o mundo fosse feito apenas de mulheres, a história já tinha acabado há muito tempo. Deus coloca essa dualidade, que nós somos da mesma espécie, nós somos seres humanos, nós somos iguais, mas somos diferentes. Esse relacionamento, ele mostra a complexidade que há entre homens e mulheres. Você sabia o seguinte, que quando você diz que o homem dirige melhor do que a mulher, e parece ser preconceito, e hoje tem visto mulheres dirigindo cada vez melhor, eu vou dizer para vocês, isso não é bom. O pastor é machista. Eu vou provar para vocês por que não é bom. O fato de um homem dirigir melhor do que a mulher deveria ser uma constante. E eu vou explicar por quê. Porque o homem, ele tem um alto poder de concentração. O homem é um ser visual. Ele tem uma noção mais aguçada do que a mulher, de direção, para frente e para os lados. Em compensação, nessa perfeição que é a criação de Deus, a mulher tem uma capacidade de processamento auditiva muito maior do que o homem. A mulher percebe as coisas que ela escuta mais do que a gente. Então ela está conversando aqui e alguém falou 10 quilômetros de distância. O quê? Então ela percebeu. A gente não percebe. Então vocês têm uma capacidade multitarefas que nós não temos. Mas a nossa capacidade de sermos focados numa coisa é maior do que a de vocês. Só que isso está mudando. As mulheres estão ficando mais focadas e os homens estão começando a ficar mais multitarefas. Ah, que bom, ah, que péssimo. Por que é péssimo? Porque nós não fomos feitos para ser assim. Isto é uma evolução da espécie? Não. Quer dizer que nós estamos retraindo. Porque nós somos feitos, nós somos calibrados para agirmos assim. A melhor performance do homem é quando ele é focado. A melhor performance da mulher, ou seja, o ápice, o melhor que a mulher pode dar é quando ela é multitarefas. Mas se você pegar um macaco que é ótimo em subir galho, pular de galho, ensinar ele a fazer a coisa, ensinar ele a latir, a se portar como um cachorro, ele pode até, com o tempo, com treinamentos, conseguir se portar como um cachorro, mas o corpo dele, o desenho, a anatomia do macaco, nunca vai dar a ele a capacidade de fazer o melhor que um cachorro faz. Então, quando a mulher tenta imitar um homem, ela nunca vai conseguir fazer o que um homem mais treinado consegue fazer. Um homem que tenta fazer o que uma mulher faz, nunca vai conseguir fazer. Ah, não, isso está errado. Já vi homens fazendo tricô maravilhosamente bem. Você quer dizer que uma mulher se resume no tricô? A mulher é tão complexa, ela tem tantos adjetivos, tantas coisas. É impossível você igualar os dois. Não precisa, porque um completa o outro. Na necessidade de que nós sejamos ilhas, que nós sejamos seres individuais, cada um no seu canto, hoje a sociedade, hoje há uma pressão, eu vou dizer uma pressão diabólica, para que todo mundo tenha os mesmos talentos. Para quê? Para que nós sejamos independentes e individuais. A intenção é o individualismo, e Deus não nos fez assim. Isso é uma coisa que Deus não gosta, gente, é de individualismo. Deus entende o ser como uma pessoa única, no sentido de o que você pensa, o que você responde. Deus pensa tudo sempre no coletivo. Por isso que a igreja é feita de várias pessoas. Então a mulher, ela pode fazer as coisas que o homem faz. Ela nunca vai alcançar a glória que ela foi feita quando ela faz as coisas exatamente que o corpo dela, a mente dela foi construída para ela fazer.
A mulher pode ser pedreira? Pode. A mulher pode ser piloto de Fórmula 1? Pode. Ela vai ter o mesmo foco de um homem? Pode até ter o mesmo foco de um homem. Ela pode ser treinada para isso. E à medida que ela for sendo treinada para ter as qualidades que foram desenhadas para um homem, ela vai deixando os instintos que ela foi criada. E eu vou dizer para vocês que ainda que se você tiver um argumento para derrubar o que eu estou falando, dizendo que diferença isso faz? Tem uma grande diferença. Sabe qual é a diferença? O poço. O poço faz a grande diferença nessa história. E é por isso que o mundo não vai entender por que uma mulher precisa continuar sendo mulher, gostando das coisas de mulher, e por que um homem precisa continuar sendo homem, gostar das coisas de homem. Obrigado, irmão. Os poços eram furados em lugares áridos, em lugares. Você não precisa furar poço perto de um rio. Quem mora perto de rio não precisa de poço. Você puxa uma encanação e leva água para dentro da sua casa. Onde se fura poço? Você fura poço onde não tem água por perto. Não é isso? Aqui existem vários poços porque não tem rio por perto. Então todo mundo que tem uma criação, que tem uma terra, que tem uma coisa, precisa furar poços. O poço, ele abençoa lugares secos. E tem uma coisa, irmãos, nunca esse mundo nosso esteve tão necessitado de poços como está hoje. Nunca esse mundo esteve tão seco como está hoje. Seco nas emoções, seco nos amores. Os amores são sempre parciais, eles são sempre amores de troca. O mundo está ressecado e ele precisa de poços abertos. A relação da mulher com o poço não é ou não começa na mulher samaritana. 3 mulheres a Bíblia cita que foram encontradas num poço, que elas estão ligadas a um poço. A primeira mulher é Rebeca. Isaac precisava casar. Abraão manda o seu servo, o seu mordomo, ir atrás da parentela dele, uma mulher pura, uma mulher de linhagem familiar, uma mulher fina para os padrões da época. E ele vai procurar essa mulher. Ele vai chegar na propriedade de um parente de Abraão e vai encontrar lá uma mulher chamada Rebeca. E aonde essa mulher está? Num poço. O que ela está fazendo no poço? Tirando água. Para que ela está tirando água? Para servir pessoas, para servir a propriedade do pai dela, para gerar sustento, para poder manter a vida. Então, o poço é sinônimo de vida. Logo, quem tira a água do poço, tira vida. Vocês estão entendendo que essa aqui, Deus vai começar a dizer, apesar desse monte de homens que a Bíblia mostra que foram reis, que foram grandes soldados, homens maravilhosos, profetas e tal, mas sem a água do poço todos eles teriam morrido. Isaac e Rebeca geraram Jacó e Esaú, seu poço não teria tido Jacó. Então Rebeca é a mulher que vai no poço e vai tirar água e vai providenciar vida para que a geração dela frutifique. Quem é que tira o poço? Quem é que tira a água do poço? Rebeca. E o servo de Abraão, Eliezer, quando vê aquela mulher, falou assim: mulher que tira a água do poço é mulher boa para casamento. Então era de extrema importância que uma mulher soubesse tirar a água do poço. Estava lá Rebeca tirando a água do poço. Vou falar de uma segunda mulher. Rebeca
antes de casar com Isaac, é escolhida porque estava no poço. Ela se casa com Jacó, tem 2 filhos, um deles se chama Jacó. Jacó sai da casa dos pais e vai para a casa do tio. Quando chega lá, ele vai ficar perto de um poço. Quem é que ele encontra? Raquel. O que Raquel estava fazendo? Indo tirar a água do poço. Jacó é o pai das 12 tribos de Israel. Um dos filhos de Jacó chama-se Judá. E esse Judá é o pai de Jesus. Ele que vai gerar o filho do filho do filho do filho do filho do filho de Judá, vai ser José e Maria. E eles vão ser os pais de Jesus. Então, Raquel também é encontrada num poço. Ela também era uma mulher pura, de linhagem pura. Ela não era miscigenada. Sabe o que é miscigenado? É uma pessoa que é misturada de outras raças. Um alemão casou com um africano, que casou com um italiano, que casou com um brasileiro, que casou com um índio. E nós somos assim, né? Todos nós aqui. Nós somos tudo misturado. Nós somos uma raça miscigenada, misturada. Mas naquela época, uma mulher de valor tinha que ser pura, de raça pura. Rebeca era pura, Raquel era pura. Vou falar de uma terceira mulher. O que vocês acham de Moisés? Era um homem importante ou não era? Moisés, foi importante? Moisés não seria nada se ele não tivesse encontrado uma mulher chamada... Qual era o nome da mulher de Moisés? Zípora. Aonde Moisés encontra Zípora? No poço. Se aquela mulher não trabalhasse, o rebanho do pai dela teria morrido. Eles teriam morrido de fome. Moisés não teria casado-se com Zípora, e ele não seria pai de Gerson, e ele não teria tido os gersonitas, e ele não teria pai de uma grande geração. Moisés não teria ido para frente. Moisés provavelmente teria voltado para o Egito desgostoso, porque não achou uma mulher daquelas que agarra o homem, sabe? Assim como uma mulher agarra o homem, tem mulher que agarra o homem na cozinha, né? Faz uma comida gostosa e agarra o homem pela cozinha. Naquela época, era um jeito bom de agarrar o homem, era no poço. A mulher ia no poço, vamos falar assim, gente, que mulherão, hein? Olha como ela puxa o balde. Olha o movimento. Ela não desperdiça água. Que mulher boa de casar. Que mulher importante para mim. Por que, gente? Só entende o valor da água quem está no deserto. Rebeca, Raquel e Zípora foram achadas perto ou ao lado de um poço. Quem construiu o poço? Quem construiu esses poços? Os homens. Então veja, o homem constrói o poço para a mulher tirar a água do poço. Uma mulher poderia construir um poço no século 21, tempos de direitos iguais, que não é tão direitos iguais agora? Poderia. Mas Deus criou o seguinte, o melhor, Ele desenhou um homem que tivesse músculos, que tivesse uma estrutura para ele fazer força, para uma mão delicada. Meu Deus, minha mulher me mata agora, está vendo? Mas ele vai construir uma estrutura delicada. Imagina um homem pegando a água do poço e bate na parede, como é todo grosseiro, e cai terra dentro, e a água sai barrenta. A mulher não, a mulher toda delicada, toda cheia de pormenores. Não, vou puxar devagarzinho, para a água vir no meio, para ela vir limpinha. O homem pega aquele negócio, joga nas costas, e quando chega lá tem metade da água já caiu pela terra fora. A mulher não, a água vai inteira, limpinha. Dava para o homem tirar a água do poço? Claro que dava. Mas Deus desenhou a mulher para ter um cuidado, um olhar para aquela função que o homem pode fazer, mas nunca com o grau de perfeição da mulher. Nunca.
Os poços, geralmente, eles têm uma coberturazinha por cima, porque é quente. Então, quando a pessoa vai no poço, quando ela está puxando a água, ela fica debaixo daquela cobertura. Quem fez aquela cobertura? Um homem. Logo, de quem é a função de proteger? É do homem. É do homem. Agora Jesus está novamente se encontrando com uma mulher. Essas 3 mulheres que eu citei contam a história de Israel: Rebeca, Raquel e Zípora. Essas 3 mulheres contam a história de Israel, 3 mulheres puras. Mas Jesus está agora inaugurando o Novo Testamento, e ele vai se encontrar com uma mulher dilacerada pela vida, uma mulher muito diferente de Zípora, uma mulher muito diferente de Rebeca e de Raquel, uma mulher com um passado complicado, uma mulher que, se contasse a história dela aqui nesse telão, ninguém ficaria aqui, todo mundo sairia correndo. Essa mulher misturada, ela foi misturada ao longo a sua geração passada, a sua ascendência foi uma ascendência que se corrompeu. Eles juntaram, os assírios invadiram aquelas terras e houve uma grande miscigenação, mistura de raças. E Jesus resolve se manifestar. Até aquele dia, Jesus não havia dito que ele era o Messias, sabiam disso? Até aquele dia, Jesus não tinha dito a ninguém que ele, da boca dele, que ele era o Messias. Ele encontra com aquela mulher no poço e vai dizer o seguinte: eu sou o Messias. Dizendo o seguinte: eu continuo procurando uma mulher no poço. Só que no Novo Testamento, toda a terra será envolvida. Toda a terra passa a ter direito a este casamento. Para Isaac, precisava de ser uma mulher perfeita de linhagem pura. Para Jacó, precisava de ser uma mulher perfeita de linhagem pura. Para Moisés, precisava ser uma mulher perfeita de linhagem pura. Mas para o mundo, porque Deus amou o mundo. Então, para ele amar o mundo, ele não podia encontrar com uma mulher de raça pura. Ele precisava de encontrar com uma mulher gentílica. Ele precisava de encontrar com uma mulher de um passado complicado. E é essa mulher que vai espalhar o Evangelho. Há quem diga que foi a primeira missionária de Cristo, que ela sai para poder chamar as pessoas para voltar. Então, eu acho que vocês aí estão se perguntando o que o poço tem a ver com vocês. O que o poço tem a ver com mulher? Irmãos, e a maior prova de que Deus não é machista, muito menos a Bíblia, é o fato de que Deus poderia ter trazido Jesus ao mundo de qualquer via que Ele quisesse, por qualquer via que Ele quisesse. Ele poderia fazer Jesus brotar de uma árvore. Ele poderia vir Jesus poderia vir através de cair de uma estrela, chegar inteiro, chegar adulto. Por que ele escolhe uma mulher para trazer Jesus ao mundo? Porque a mulher tem uma coisa que o homem não tem, uma coisa que só as mulheres têm, só vocês têm. O que tem dentro do poço? Gente, o que tem lá dentro do poço? Água. Quando uma mulher engravida, o que mantém uma criança viva dentro do útero da mulher? A água. Na verdade, vocês têm dentro de vocês, cada uma de vocês tem um poço. Vocês são donas de poços. Vocês são especialistas em poços. Homens não são. Porque vocês têm um poço particular em cada uma. Vocês podem
ter a fonte da água. Quem criou, quem abriu os poços? Não foram os homens? Quem construiu o poço de Jacó? Foi Jacó, não foi Raquel, sua esposa. Mas quem tirava a água? Quem era especialista? Era Raquel. Quem criou o útero da mulher? Quem criou o útero da mulher? Foi Deus. Deus representa o homem que constrói o poço, mas a água do poço quem tira é a mulher, porque está onde que está o poço? Onde que está o poço? Dentro da mulher. Mas uma coisa que vocês devem saber, que afinal de contas eu sou homem, o que eu estou fazendo aqui? Falando para a mulher. Vou falar uma coisa que todos vocês devem saber, que nenhum homem sabe. Quando uma mulher engravida, o útero dela está vazio, certo? Um óvulozinho é fertilizado por um espermatozoide, se transforma num zigoto. Vocês sabiam que o líquido que está dentro do útero da mulher, ele não aparece da noite para o dia? Vocês sabiam que a mulher não produz o líquido do útero dela? Quem sabia de verdade? Fala comigo assim. Eu sabia que o líquido do útero da mulher não é produzido pela mulher. Quem sabia disso? Quem produz o líquido que está no útero da mulher? Então, quando a mulher engravida, 12 dias depois, eu estou falando cheio de graça, porque a minha nora está aqui, e eu estou vendo a minha netinha nadando nesse líquido. Preste atenção, quando a mulher engravida, 12 dias depois, um líquido começa a ser produzido. Por quem? Pela mulher. Mas esse líquido, ele é denso, ele lembra uma gelatina, ele não é uma água, ele é denso, ele é cheio de substâncias, e o bebezinho, o feto que está lá dentro, ele não é, vou falar uma palavrinha difícil, mas eu vou explicar, ele não é queratinizado, ou seja, ele não tem queratina no corpo. Logo, aquele líquido que está na barriga da mulher, que é um líquido viscoso, parece um plasma, parece uma gelatina molinha, aquele líquido passa pela criança, ele passa por dentro dela, a criança é feita, ela começa a brotar daquele líquido. Passado algumas semanas, o corpinho da criança vai crescendo, o corpinho do feto vai crescendo, e ele vai recebendo queratina, e ele vai, a pelezinha dele vai endurecendo, e a água não passa mais, aquele líquido não passa mais para dentro dele. E aí é que vai começar o líquido amniótico. O líquido amniótico vem da urina do bebê. O bebê vai urinando dentro, não fica com nojinho não, porque é a urina mais limpa que vocês puderem imaginar. O bebê vai urinando dentro do útero, ele vai enchendo o útero de líquido, que vai se misturando com aquela sopa inicial, cheia de substâncias. Então, ele produz um líquido, ele mesmo produz a água. Mas quem tira o bebê, quem manipula o bebê, quem vai tirar o bebê para o mundo, é vocês, são vocês, são as mulheres. Se vocês não colocarem a criança para fora, Deus não vai colocar, ela vai morrer lá dentro. Quem coloca o bebê, está certo que o médico vai lá e ajuda, né? Mas eu conheço dezenas de histórias de mulheres que não precisaram de médico nenhum. O bebê nasceu sozinho. Conheço dezenas de histórias recentes da medicina moderna, de mulheres que estavam indo e nasceu. O filho produz a água. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, minhas lindas irmãs, fofinhas de Jesus, presentes de Deus, princesas do Pai. O filho está em vocês.
Por isso, a Bíblia reconhece o tamanho da importância de vocês. O homem, ele constrói através da sua semente. O homem participa disso. Ele constrói o local através da sua semente. Mas quem tira o filho é a mulher. Agora, a água da vida, quem dá é o filho. Por isso que só em Jesus tem vida, porque Ele é a água da vida. Quando aquela mulher olha a água do poço lá embaixo, Jesus começa a falar com ela assim: não, você não entendeu. Eu não estou falando desse poço, eu estou falando do seu poço. Você é um poço, e você vai gerar a igreja. Você vai gerar os filhos da nova geração. Então, mulheres de Deus, vocês são agentes para transformar os filhos dessa nova geração. Os homens, ainda que tentem ser superiores a vocês, não são, mas também não são inferiores. Nós não fomos feitos para andar um na frente do outro, nós somos feitos para andar de lado. A única mulher que andou, que a Bíblia fala que andou atrás do homem, virou uma estátua de sal. Porque as mulheres deveriam andar do lado de seus homens. Por quê? Uma palavra interessante que eu quero encerrar com essa palavra, a palavra símbolum. A palavra símbolo é quando você tem um objeto de muito valor, quebra ele em duas partes, e entrega para uma pessoa e entrega para outra. E a prova de que aquele objeto é real e é valioso e que ele é autêntico é quando eles se encontram e eles se reconectam perfeitamente. Nós só provamos a nossa autenticidade em Deus, o nosso valor em Deus, o quão valioso você é e quão valioso eu sou, quando nós nos integramos na comunidade homem e mulher. É quando aquela porção que Deus depositou no homem e aquela porção que Deus depositou na mulher se unem novamente. Eles se encontram e a combinação é exatamente perfeita. E o mundo está trocando. Sabe quando uma chave entra num cadeado e as protuberâncias da chave são exatamente iguais às reentrâncias da fechadura? Então, quando a chave entra na fechadura, ela roda perfeitamente. Se você mexer na chave, se você lixar a chave, ela não entra mais. E o que o mundo está fazendo é lixar os lados, para que eles não se conectem mais, e a gente não se entende mais. E é por isso que os casamentos estão se acabando, porque homens e mulheres estão sendo lixados, eles estão sendo mudados de sua estrutura, da forma como eles foram projetados para ser. Mulheres de Deus, amem ser mulheres. Amem ser mulheres com tudo que Deus deu para vocês. Amem ser mulheres com progesterona, meu Deus, com estrogênio. Amem. E que seus maridos, começando comigo, entendam que mulher é um bicho complicado, mas é lindo demais, porque elas são donas dos poços. Vamos ficar de pé?